fala em comprar ou vender IBOV, mas ele é operável? Não. Você opera o IBOV através. Para falar a verdade, o IBOV é operável, tá? O IBOV é operável, existem opções de IBOV que você pode operar, mas é só para pessoa jurídica, dificilmente pessoa física vai operar isso, porque elas são muito caras, são muito complexas, você tem que ligar para a mesa, tudo tem que ser através da mesa. Tá? Mas para operar, pessoa física, para operar o IBOV, você tem vários ETFs disponíveis. Tá? Entre eles, a BOVA11, que é o mais líquido, é o mais conhecido, mas não é o único. Existem vários, tem uns 10 diferentes, além da BOVA11, que você pode operar, eles simulam o IBOV. A diferença é que o IBOV, pela sua metodologia de cálculo, não tem gap. Tá? Pela metodologia de cálculo, não tem gap nisso aqui. E a BOVA, como é um ativo, ativo mesmo, né? É um ETF, é como se fosse uma ação, lá sim tem gap. Então a diferença é só essa, mas de resto, operar BOVA, operar o que seria o IBOV é a mesma coisa. Tá? O troço do cara sumiu. O índice futuro e o mini índice e o índice cheio, eles não são exatamente iguais ao IBOV. Se você botar os gráficos, vocês vão ver que eles são, aliás, um bocado diferentes. Tá? Então vamos botar aqui BOVA 11. Esse é o gráfico de BOVA 11. Eu vou ampliar aqui, ó. Vou botar mais uma tela aqui na frente. Se eu conseguir mexer com ela vai ser melhor. E essa aqui eu vou botar como INDIFUT. Esse é o índice futuro. E agora eu vou diminuir para vocês verem os dois gráficos. Observe que esses gráficos, eles não são iguais. Observe que esses gráficos não são iguais. Eles são parecidos, mas não são iguais. Tá? Eventualmente, você vai encontrar candles até que são invertidos. Conforme for uma certa... Dependendo da posição, um candle aqui pode ser verde e aqui ser vermelho. Então, gráficos parecidos, muito parecidos, se referem ao mesmo objeto, né, que é o IBOV, mas não exatamente iguais. Então, muita atenção nisso. Tá? Mas BOVA 11, por que ele não, ele botou o mesmo troço, cara? Tava com o mesmo ativo, fala sério. Pera, deixa eu voltar lá de novo, porque eu estava falando de duas coisas idênticas. Vou tirar isso aqui. Sai, sem grupo, sem grupo. BOVA 11. Pronto, aqui fica claro. Ó. Ai, ai. Tentativa de ser ajudante pior. Observa que os gráficos são bem diferentes. Olha o tamanho desse corpo para esse aqui. Olha o tamanho desse corpo para esse aqui. Desse para esse. Posição da média. É muito diferente. Bastante diferente. Tá? Observa de novo. O gráfico sumiu ali. O gráfico sumiu. Mas eles são bem diferentes. Muito cuidado ao assumir que um e o outro são exatamente iguais, porque eles não são. Se eu opero somente o IN e o INDFUT e o índice futuro, por que olhar o IBOV? Vamos ver. Você. Vou pensar aqui uma analogia que seja boa. Vamos ao seguinte: você vai paquerar uma menina, certo? Mas você quer paquerar essa menina. Quer namorar, quer casar, sei lá o que você quer fazer com a moça. Aí você tem duas alternativas. Ou você olha para a cara dela, ou você olha para a sombra dela. Aí você fala, vou olhar para a sombra dela. Que horas? De manhã? De tarde? De noite? Como é que é a sombra dela de noite, meia-noite? Como é que é a sombra dela 4:30 da tarde ou 5 horas da tarde? Como é que é a sombra dela exatamente meio-dia? A sombra dela muda profundamente, porque ela é uma sombra. Quando você vai fazer alguma coisa, você não olha para a sombra dessa coisa. Você olha para a coisa. A coisa é o IBOV. O resto, o índice, ele é um derivativo. Sendo ele um derivativo, não é ele que você olha para ter os seus insights. Você vai fazer pequenas operações no dia a dia, é ali, porque é ele que existe. Mas a análise, a percepção se a mulher é bonita, se a mulher é feia,
Se a mulher, você faz olhando para a cara dela, não para a cara da sombra dela. É muito importante você perceber isso. Assim como nunca se olha gráfico de opções. O cara que perder tempo olhando gráfico de opções é porque ele não sabe absolutamente nada de opções. Quando você encontrar alguém que esteja olhando um gráfico de opções, desligue imediatamente a transmissão e saia. É sinal que essa pessoa desconhece completamente o conceito de opções e não tem a menor noção do que está falando. Opções nunca se olha o gráfico, que não serve para nada. Elas são derivativos da ação. Você olha a ação. Ou você nem olha a ação e olha só as estatísticas das opções. Mas você nunca olha o gráfico. Então essa é a diferença muito, muito grande entre as duas coisas. Estou olhando aqui para baixo.